Nós vamos entrar agora nos espelhos chamados esféricos. Vamos pegar a colher como exemplo. Quando você olha para uma colher, a parte funda, que é a parte onde fica a sopa ou a comida, a gente chama de superfície côncava. As costas da colher é a superfície convexa. Então, bota aí num cantinho da folha, só essa figura aqui para mim, ó. Se eu faço uma superfície assim, essa superfície onde está cavada é a superfície côncava. Jacques, eu sempre confundo qual lado é qual. Tira o circunflexo, fica côncava. Macete para você memorizar isso. A parte de trás, que é tipo a parte barrigudinha, como se fosse, por exemplo, a bolinha de Natal, é a superfície convexa. Beleza, então tem dois tipos de espelhos. Os espelhos côncavos e os convexos. Agora vamos lá, eu quero que você guarde as chamadas partes de um espelho. Bom, como o título da matéria diz, os espelhos são esféricos, então eles vão vir a partir de uma esfera. Aqui eu fiz o desenho, então, só de um círculo, né? Mas, claro, é uma esfera, a figura é tridimensional. O espelho propriamente dito é esse aqui, ó. Isso aqui é o espelho. A superfície espelhada é essa e o resto aqui eu vou deixar pontilhado. Esse desenho já está pronto para você. Primeira coisa, se eu falo que o espelho esférico vem de uma esfera, toda esfera tem um centro. Tá aqui, ó. Esse é o centro do meu espelho. Aí agora a gente vai imaginar uma reta que vai passar pelo centro e cortar o espelho. Essa linha é uma linha imaginária. O cruzamento dessa linha imaginária com o espelho a gente chama de vértice do espelho. E a linha propriamente dita a gente chama de eixo principal. Existe um ponto que a gente chama de foco, que é o foco do espelho. Onde que está o foco do espelho? Exatamente no meio, entre o centro e o vértice. O foco está aqui, ó. E aí eu queria que você guardasse uma coisinha. Como eu já disse, o foco fica exatamente na metade. Se aparecer na prova um espelho esférico de raio de curvatura 30 centímetros, de quem ele está falando? Só olhar a figura. Você concorda que isso aqui é o raio de curvatura do espelho? Por quê? Ué, porque o raio de curvatura do espelho é o raio de curvatura da esfera. Esse é o raio. E o que eu vou chamar de distância focal? A distância que o foco está do espelho ou do vértice. Aí aqui eu vou chamar de Fzinho. Você vai colocar para mim no retangulinho que está ali embaixo, que a distância focal é a metade do raio de curvatura. É o raio dividido por 2. Tranquilo? Pois bem, agora a gente vai fazer aquelas chamadas imagens formadas por espelhos. Lembrando do que eu disse lá no espelho plano. Para formar uma imagem, eu preciso de pelo menos quantos raios luminosos? Não é de 2? Aqui vai ser a mesma coisa. Quando um objeto estiver na frente de uma bolinha de Natal, que é um tipo de espelho convexo, você tem que ter pelo menos 2 raios luminosos para formar uma imagem. Mas antes disso, você vai ter que saber o que nós chamamos de raios notáveis ou raios principais. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Tem mudado alguns desenhos bem tradicionais nos vestibulares por outros mais modernos. Em vez de desenhar um espelho esférico assim, por exemplo, esse aqui é o espelho côncavo ou convexo? Jacques, é o côncavo. Peraí, depende. Você está olhando para esse lado ou para esse? Eu tenho que te mostrar qual que é a superfície espelhada. Então, se eu fizer os tracinhos aqui assim, ó, então eu estou dizendo para você que essa aqui são as costas do espelho e a superfície espelhada é essa. Esse é o espelho côncavo. Em vez de desenhar o espelho dessa forma redonda, eles estão fazendo assim agora, ó.
desse jeito. Não é um espelho plano, isso aqui é um espelho esférico. Aqui estaria o eixo principal, o vértice, se aqui for o centro, o foco bem no meio. Eu já vou usar essa representação no desenho, apesar de que no seu material está tudo bonitinho ainda no formato antigo. Só estou te atualizando um pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu tiver aqui um espelho côncavo, aqui está o eixo principal. Sempre desenhe o centro e o foco, que está no meio dele. Aqui agora é um espelho convexo. Aqui está o centro e aqui está o foco. Aliás, desculpa, errei. No espelho convexo, a superfície espelhada é essa. Mas se você pensar bem, a esfera está aqui assim, ó. Então esse desenho que eu fiz aqui está errado. Deixa eu melhorar. Aqui, se aqui for o centro do espelho convexo, o foco está no meio. Esse desenho já está pronto para você. Vamos lá, você com certeza lembra. Raio de luz que vem paralelo ao eixo principal. Reflete passando pelo foco. Tá, e se fosse um espelho convexo? Raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, reflete. Só que agora, fazendo aqui o espelho esférico, ele vem aqui, a normal mais ou menos aqui, viria para cá, né? Só que você vai ter que guardar que o raio notável veio o raio paralelo, reflete, ele vai para fora. O prolongamento passa pelo foco. Aí você completa para mim a frase que está aí. O desenho já está pronto. Então, na primeira frase, você vai colocar: todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é refletido numa direção que passa pelo foco principal. Jacques, e se fosse o contrário? Não vou nem desenhar, já está pronto aqui para mim. E se o raio de luz viesse daqui de baixo, ó, passando pelo foco? Uai, passou pelo foco, reflete paralelo. A mesma coisa aqui, se viesse um raio de luz lá de cima, mirando no foco do espelho convexo, reflete paralelo ao eixo principal. Esse desenho já está pronto aí, a frase 2 completa para mim. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal é refletido paralelamente ao eixo principal. Legal? Agora os outros dois. Deixa eu apagar aqui para deixar isso clean. Vamos relembrar. Se eu chutar que aqui é o centro, o foco no meio. O vértice está aqui. E se o raio de luz vier assim, ó, passando pelo centro? O raio refletido volta em cima de si mesmo, passando pelo centro. Se for um espelho convexo, então está aqui, foco, centro. Se vier um raio de luz aqui, ó, mirando no... Errei. Mirando. Se vier um raio de luz mirando no centro do espelho, o raio reflete por cima dele mesmo, com um prolongamento passando em cima do centro. A frase que você vai completar para mim é a terceira. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. E por último, e se o raio de luz vier aqui, gente, mirando, passando bem no cruzamento, em cima do vértice, reflete desse jeito aqui, ó. Lembra? Tem um princípio que é sempre obedecido.
ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, o raio de luz que chegou aqui refletiu com esse mesmo ângulo. A gente fala que houve uma reflexão simétrica. Se for um espelho convexo, está aqui o foco, o centro, raio de luz que bate no vértice reflete simetricamente. Em todos os desenhos, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vai um desafio aí para você. Onde está normal em todos esses casos, hein? Por exemplo, na primeira figura, está aqui o espelho côncavo, aqui o eixo principal, foco e centro. Eu já te passei. Raio de luz que vem paralelo, reflete passando pelo foco. Onde está a reta normal aqui? Vamos lembrar que o espelho é esférico. Se eu fizer aqui, então, foco e centro, raio de luz que vem paralelo, reflete, passa pelo foco. Onde está a reta normal? Lembra lá da primeira questão que a gente fez de espelhos? Espelhos não. Logo no começo, a questão da FUVEST, eu mencionei ali. Onde que passa normal quando a superfície é esférica? Sempre pelo centro. A normal, ela está aqui, ó, perpendicular ao espelho e passa pelo centro. Eu queria que você colocasse isso só na primeira figurinha. E olha, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá bom? Completa para mim aqui a quarta frase, então. A quarta frase. Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Vamos fazer agora a formação que as imagens são obtidas a partir do espelho. Você tem que saber 6 casos. 5 casos para o espelho côncavo e um único caso para o espelho convexo. Todos esses desenhos já estão prontos aí no seu material. Mas eu quero que você veja eu fazendo e depois você pega aí qualquer folhinha e treine isso, porque você tem que memorizar essas coisas, é importante. Mas na frente eu vou te mostrar um macete para guardar tudo numa única figura. Mas vamos lá, parte por parte. Eu tenho aqui um espelho côncavo, está aqui o centro e o foco. Eu quero colocar o objeto que está a uma distância DO, distância que o objeto está no espelho, que é maior que o centro ou maior que o raio de curvatura. O centro não está aqui? Então o objeto ele está nesse lugar, ó, a uma distância maior que o centro. Onde que forma a imagem? Relembrando, para formar uma imagem eu preciso de quantos raios luminosos? Pelo menos 2. Então vamos lá, ué. Vamos pegar aqui, ó, raio de luz que vem paralelo. Imagina que isso aqui seja uma vela. A luz reflete e passa pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco, reflete paralelo. Olha onde está o cruzamento. O local do cruzamento onde é que se forma a imagem. Aqui está a minha imagem. Se você faz o desenho bonitinho, e não precisa de muita perfeição não, você percebe nitidamente que ele está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então a gente fala que a imagem, ela é, a de cara, menor do que o objeto. A imagem é menor, ou seja, a altura da imagem é menor que a altura do objeto. Segundo, ela é invertida. Invertida. E agora eu te pergunto, essa imagem é virtual? Ela foi formada por prolongamentos dos raios refletidos? Essa imagem está atrás do espelho? Não. Essa imagem ela é real. Uma imagem que não é virtual é chamada de real. Com esse espelho, se você tivesse um desses em casa, você conseguiria projetar a sua imagem na parede. Só que você veria você pequenininho e de cabeça para baixo. E, fundamental, hein? A imagem tem que estar entre C e F. Ou seja, DI, distância da imagem,
é necessariamente maior que a distância focal e menor que o raio, menor que o centro. Isso você vai colocar no retângulo que está aí ao lado dessa figura, tá bom? Segundo caso, o objeto agora está em cima do centro. Então, ele está aqui, ó. Onde que forma a imagem? Então, mesmo princípio. Imagina que isso aqui seja uma vela. Raio de luz que vem paralelo, reflete passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco, reflete paralelo. A imagem vai estar exatamente em cima do centro, só que de cabeça para baixo. Repare que a altura do objeto e da imagem agora são iguais. Então, no retângulo, a imagem é, primeiro, igual ao objeto. Esse igual é em relação à altura. HI igual a HO. Segundo, a imagem é ainda invertida, formada pelos próprios raios refletidos. Então, ela é real. E DI, onde que a imagem está? Em cima do centro, ou seja, DI é igual a C. Terceiro caso, o objeto agora vai estar entre o centro e o foco. Então, ele está aqui, ó. Gente, é sempre a mesma coisa. Raio de luz que vem paralelo, reflete, passa pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco, reflete paralelo. A imagem vai dar lá atrás, ó. Você vê que ela é bem maior do que o objeto. Então, a imagem, você vai colocar isso no retângulo, é maior do que o objeto. Ou seja, HI é maior que HO, continua invertida em relação a ele. Invertida. Formada pelos próprios raios refletidos. Então, é uma imagem real. E olha onde está a imagem. Depois do centro. Então, DI é maior que o centro. Se você olhar bem esse terceiro caso, ele é o primeiro caso invertido, né? Outra coisa, olha o que você nota. Repare que do primeiro ao terceiro caso, o objeto está ficando cada vez mais perto do espelho. O que foi acontecendo com a imagem? Olha que a imagem estava entre C e F. Depois foi para C, depois foi para depois de C. Ou seja, à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem se afasta e vai ficando cada vez maior. Repare que ela era menor, passou a ser do mesmo tamanho e agora é maior. Quarto caso, é o mais lembrado por vocês. É o objeto colocado em cima do foco. Então, vamos lá. Raio de luz que vem paralelo, reflete passando pelo foco. Fazer um raio de luz agora passando pelo foco fica meio esquisito. Porque o cara está em cima do foco, mas eu não te passei 4 raios notáveis. Eu posso, por exemplo, pegar um raio passando pelo vértice. Reflete simetricamente. Eu posso fazer um raio de luz passando pelo centro. Bate no espelho e volta sobre o centro. Quaisquer raios que você usar, todos eles vão ser paralelos. Aqui nesse caso, tem livro que vai falar que não forma imagem, tem livro que vai falar que a imagem está no infinito. Então, aí no retangulinho, você vai colocar não há formação de imagem ou imagem no infinito. Tem livro que é um pouquinho mais detalhista. Essa imagem no infinito eles chamam de imagem imprópria. Ô Jacques, você fez só com esses 2 raios aqui. E se eu usasse os outros 2? Gente, tem que dar
o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, raio de luz passando, ó, quer ver? Vou apagar isso aqui, só para você ver. Raio de luz passando, vou usar outra cor. Raio de luz passando pelo centro. Reflete e volta sobre o centro. Cruzaria aqui, ó, do mesmo jeito. Se você pegasse um raio de luz batendo no vértice, reflete simetricamente. Quaisquer raios que você usar, tem que dar o mesmo resultado. No seu desenho aí, ó, como é que eu fiz? Todos eles foram passando pelo veio paralelo e depois passando pelo foco. Então, mas quero te dar essa riqueza de detalhes. Quaisquer dos quatro funciona, tá bom? E o último caso, o chamado espelho de aumento, o espelho odontológico. Quando o dentista bota aquele espelhinho dentro de sua boca, ele vê um dentão. Que espelho que é aquele? É isso que cai muito em prova. Você concorda que não pode ser um espelho plano? Porque o espelho plano dá exatamente a altura que o objeto, da altura da imagem exatamente igual a do objeto. Eu não quero isso. Ah, só um detalhe. Cuidado que espelho plano, lembra que ele troca esquerda com direita? Entra na frente do espelho. Na hora que eu levanto a minha mão esquerda, o que eu vejo lá é assim, não é? Só que essa figura da imagem é o lado direito, tá? Então, esquerda quando eu levanto, do outro lado fica a direita, tá? Ok. Quinto caso, objeto entre o foco e o vértice. Então, distância, esqueci de escrever aqui, ó, no quarto caso, distância do objeto em cima do foco, e aqui a distância do objeto é menor que o foco. Então, vamos lá. Raio de luz que vem paralelo, reflete passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo vértice, reflete simetricamente. Diferentemente aqui do quarto caso, onde aqui os raios, até escrevem para mim, são paralelos, aqui não, os raios estão bem abertos. Esse raio nunca vai cruzar com esse. Jacques, e quando não cruzar? Vem cá, se não cruza de um lado, você tem que ver se cruza do outro lado. Se você fizesse no quarto caso o prolongamento dos raios refletidos, as setas continuam paralelas, não formam imagem. Agora aqui é diferente. Se você prolongar esse raio refletido, agora pega esse raio aqui e prolonga. Aqui está o cruzamento. Olha a imagem. Agora ela é maior do que o objeto. Então, a imagem é maior, ou seja, HI maior que HO, não está mais invertida, agora ela é direta. E foi formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, agora a imagem ela é virtual. A imagem vai estar atrás do espelho, mas eu gosto de adiantar o seguinte. A imagem sempre vai estar mais longe do espelho do que o objeto. DI é sempre maior que DO. Você vai colocar isso para mim no retângulo que está aí. Gente, você tem que saber, principalmente nas questões teóricas, todos esses casos. E olha, tem várias pegadinhas. Não é pegadinha, são coisas que você tem que saber. Por exemplo, toda imagem maior é invertida? Aqui ela é maior e invertida. Mas aqui ela é maior e direta. E como é que você vai saber isso? Se você souber os 5 casos. Toda imagem real é invertida? Real invertida, real invertida, real invertida. Não forma virtual direta. Uai, olha, então essa frase já é verdadeira. Pessoal, fica difícil memorizar isso se você não tiver tudo na cabeça. Então eu vou fazer o seguinte agora. No seu material aí eu coloquei um macete 5 em 1. Todos esses casos que eu fiz agora separados, eu vou colocar numa única figura. Isso é um macete para te ajudar a memorizar todas essas características. Então, eu queria que você visse agora eu fazendo a figura. Só está pré-pronta para você.
Você vai ter que completar tudo do jeito que eu vou fazer. Vamos colocar assim, ó. Aqui está o eixo principal. Aqui está o espelho côncavo. E vamos lá. Aqui está o foco. E aqui está o centro. É um macete. Você não vai fazer isso aqui em prova aberta não, hein? Vamos pegar só um raio notável. Raio de luz que vem paralelo. Ele reflete passando pelo foco. E aqui, para eu não errar o desenho, lembra que o segundo caso, a imagem e o objeto tinham o mesmo tamanho? Então, para eu não errar, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos acima do centro. Eu vou marcar agora 4 quadradinhos abaixo do centro. Então, tá aqui. Então, esse raio de luz que vem paralelo reflete passando pelo foco e por esse ponto que eu fiz aqui para eu não errar a figura. Agora, vamos lá. O macete é o seguinte. Você tem que lembrar primeiro quais são as 5 posições que o objeto pode estar. Então, ó, primeiro caso era o objeto atrás do centro. Segundo caso, em cima do centro. Terceiro caso, entre o centro e o foco. Quarto caso, o objeto em cima do foco. Quinto caso, objeto entre o foco e o espelho, ou entre o foco e o vértice. Agora, olha a brincadeira. Você vai fazer o seguinte. Você vai contar assim, ó. 1, 2, 3, segue essa seta e faça agora uma seta debaixo de cada outra. Ó, assim, aqui e aqui. E aí você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, desceu tudo. 1 linha, 2 linha, 3 linha. Lembrando, o quarto caso, todo mundo lembra, é o quarto caso que não forma imagem. Então eu vou circular aqui e escrever em cima. Não existe imagem. E agora olha que legal. Objeto atrás do centro, imagem pequenininha, invertida, real, porque foi formada pelo raio refletido e está entre o foco e o centro. Exatamente isso aqui. Segundo caso, objeto em cima do centro, imagem do mesmo tamanho, invertida, real, formada pelo raio refletido e está em cima do centro. Terceiro caso, objeto entre o foco e o centro, a imagem grandona, invertida, real, depois do centro. Quarto caso não existe. E o quinto, não é o único em que a imagem está atrás do espelho, e a imagem que está atrás do espelho não é a virtual. Imagem virtual não é formada pelos prolongamentos. Pega esse raio refletido e prolongue. Escolha qualquer lugar aqui. Esse é o 5 linha. Olha a imagem. Maior do que o objeto, direta e virtual. Você vai colocar para mim esse desenho no macete, que eu chamei de macete 5 em 1. Eu tenho tudo o que eu preciso saber nesse caso. E aí, você pausa o vídeo, copia direitinho, e você vai completar as 3 frases que estão aí, ó. A primeira, toda imagem real é invertida. E é mesmo, olha aqui, imagem real não é aquela que é formada pelo próprio raio que foi refletido? Essa e essa são reais e estão de cabeça para baixo. Toda imagem real é invertida. Segunda frase, toda imagem real pode ser projetada. Você tem que guardar isso. Imagem virtual não pode ser projetada, já imagem real pode ser projetada. E por último, toda imagem virtual é direta. Olha aqui, o único caso em que deu imagem virtual foi a única que deu de cabeça para cima, como estava o objeto. Então, imagem real tem que ser invertida. Imagem virtual tem que ser direta. Vamos fazer agora um único caso que tem para o espelho convexo. Qualquer desenho que você fizer tem que ser igual a esse. Para qualquer DO. Ou seja,
qualquer que seja a distância que o objeto tiver do espelho, o resultado tem que ser o mesmo. Então vamos lá, fazendo os raios notáveis. Raio de luz que vem paralelo, reflete, vai para onde? Para fora. O prolongamento passa pelo foco. Raio de luz que bate no vértice, reflete simetricamente. Então ele vem para cá, ó. Repare que esses dois raios não se cruzam. Prolongue. Um eu já prolonguei. Prolonga o outro. Cruzou atrás do espelho. A imagem está aqui, ó. O que nós temos? Uma imagem que é menor do que o objeto. Então, a imagem é menor. Ou seja, HI menor que HO. Não é invertida, é direta. Formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Então, é uma imagem virtual. E sempre essa imagem vai estar entre o foco e o espelho. Ou seja, DI é menor que o foco. Vamos lembrar o seguinte. Quando você já pegou que uma bolinha de Natal espelhada, aquelas de vidro, quando você olha, o que você nota? O seu campo visual é bem maior. Se você pega o espelho retrovisor da direita, ele é levemente convexo. E quando você olha para ele, você vê os carros todos pequenininhos, dando para nós a falsa impressão de que o objeto está longe. E aí, quando se você já dirige, você já notou isso. Quando você olha para o retrovisor interno, que ele é plano, você tem uma noção exata da distância que o carro está de você. Agora, o outro não. Ele vê pequenininho, te dando a impressão de que ele está longe. Por isso que na hora que você mudar de faixa, você tem que olhar para o espelho plano para saber se o cara não está tão perto assim. Então, é importante você guardar que o espelho convexo, ele aumenta o campo de visão. Para finalizar, então, essa matéria, a parte chata. Pode cair na sua prova as questões só de nível teórico. Se você viu a prova da UFO do ano passado, exigiu só os desenhos. Mas pode vir no nível puramente matemático. Calcule onde vai estar o objeto, ou onde vai estar a imagem. E aí, pessoal, você tem que saber algumas fórmulas. A chamada equação analítica dos espelhos. Vamos lá, são bem conhecidas. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Ô Jacques, eu não aprendi assim não, eu sei. A versão que se aprendeu é a versão inglesa, que é a versão que os paulistas utilizam e que foi copiada no Brasil inteiro. Para mim, a pior versão. Se aprendeu assim, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Por que eu não gosto dessa versão? Esse P é de posição. Você vai lembrar que P é a posição do objeto, que P' é a posição da imagem? Então, cá para nós, é mais intuitivo. DO, distância do objeto, DI, distância da imagem. Então, eu não vou usar a versão paulista, vou ficar com a minha mesmo, tá? Agora, eu já vi provas de vestibular fornecendo a equação para o aluno. O que ele não te fornece são as condições de uso dela. Existem algumas. Na verdade, esse aqui é mais ou menos 1 sobre F e aqui é mais ou menos 1 sobre DI. Depende de como que vai ser o seu problema. E aqui está a convenção de sinais. Toda vez que o espelho for côncavo, o foco é positivo. Então, se eu falar, o espelho tem foco 50 centímetros. Se ele for côncavo, então você vai colocar mais 1 sobre 50. Se fosse convexo, é menos 1 sobre 50. Então, o foco é positivo. Quando o espelho é convexo, o foco vai ser negativo. Toda vez que a imagem é real, é aquela que pode ser projetada, o DI vai ser positivo. Quando a imagem for virtual, o DI é negativo. Ok. Outra forma que você vai ter que lembrar, a chamada equação do aumento. O aumento A tem duas fórmulas. O aumento é dado por
HI sobre HO, altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou o aumento pode ser dado por menos DI sobre DO. Se você juntar A com A, isso aqui é a mesma coisa que HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. A versão paulista, o DI eles chamam de P'linha, o DO de P. Agora, para mim, isso aqui que é o pior. O HI eles chamam de Izinho. Então, lá eles podem falar que o aumento é Izinho sobre O, ou o aumento é menos P'linha sobre P. Ô, gente, eu duvido que você vai lembrar que esse IO é altura. Vai por mim, use a minha versão. Se eu juntar tudo isso, a versão paulista é Izinho sobre Ozinho é menos P'linha sobre P. Tem uma convenção também. Lembra que a imagem pode ser de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Ou direta ou invertida? Toda vez que a imagem for direta, o HI é positivo. Quando a imagem for invertida, o HI é negativa. Você vai completar tudo isso para mim no espaço que eu já destinei aí no material. Agora, nós vamos fazer as duas questões que tem aí. As duas eu coloquei veneno. Você vai pausar o vídeo, tentar resolver, que eu resolvo em seguida. Bom, então vamos lá. Na questão 4, um objeto está a 20 centímetros de um espelho esférico, de raio 40 centímetros, e que forma uma imagem menor do que o objeto e que não pode ser calculado, não pode ser projetada. Calcule DI. Olha, principalmente porque vocês vão fazer questão de múltipla escolha. Eles só poderiam perguntar, podemos afirmar que o espelho é côncavo ou convexo? Só de ler o enunciado, você sabe me dizer se ele é côncavo ou convexo? Olha o que a maioria fez na época. Uai, distância do objeto é 20. Se o raio é 40, nas fórmulas o que interessa é o foco, né? Se o raio é 40, então o foco é 20. Ah, o objeto está em cima do foco, não forma imagem. E quando não forma imagem, não é porque o espelho é côncavo, mas aí que está. Quem disse que esse é um espelho côncavo? Ele falou que a imagem não pode ser projetada. Então eu já sei que a imagem ela é o quê? Virtual. Na época que caiu essa questão de nível teórico bem parecida, só perguntou, podemos afirmar que, sobre a imagem, podemos afirmar que, a opção mais marcada, não forma imagem. Porque a maioria só leu metade do problema. Ele falou que a imagem não pode ser projetada, ela é virtual. Ele disse que a imagem é menor. Pessoal, dos 6 casos, 5 do côncavo e 1 do convexo, qual deles tem uma imagem que é menor e que não pode ser projetada? Só pode ser o espelho convexo. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Quanto que é o foco? 20 centímetros. Mas como o espelho é convexo, então é menos 1 sobre 30. Isso é igual a 1 sobre DO. Desculpa, 30 não, 20. Igual 1 sobre DO. DO, 20. Isso mais 1 sobre DI. Toda vez, aí vamos lá, lembrando coisas básicas aqui da matemática. Quando a sua incógnita é para ser encontrada, Jacques, eu sei que a imagem é virtual, então eu vou colocar o DI aqui negativo. Não, não faça isso. Toda incógnita na equação se deixa valor positivo. E deixa o cálculo sozinho mostrar que vai aparecer um valor negativo, tá? Então, faz as contas. Deixa eu apagar isso aqui. Então vai ficar menos 1 sobre 20. 1 sobre 20 passa para lá, menos 1 sobre 20. Isso é igual a 1 sobre DI. Ó, para quem está fazendo a matemática básica, a gente aprendeu a fazer essas contas aqui. Quando o denominador é o mesmo, só mexer nos numeradores. Menos 1, menos 1, menos 2. Isso é igual a 1 sobre DI. Multiplica cruzado, você vai ter que DI vale 20 dividido por menos 2. Isso dá menos 10 centímetros. Olha o valor negativo, indicando que a imagem tem que ser
virtual, o que bate com o enunciado. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Essa já é mais difícil. Vamos ler. Um objeto está diante de um espelho esférico de foco 30 centímetros e que forma uma imagem de altura 2 vezes maior que o objeto e que pode ser projetada. Calcule DO. Ó, só de falar que a imagem pode ser projetada, então eu já sei que a imagem é real. E se a imagem é real, eu tenho certeza que o espelho é côncavo. E se o espelho é côncavo, o foco tem que ser positivo. Legal. Aí o que acontece? O aluno, lembra bem dessa forma, ele vai fazer 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. 1 sobre positivo, né? 30 é igual a 1 sobre DO. Não deu, é o que ele quer que você calcule. Mais 1 sobre DI. Eu não tenho esse valor. Ué, não dá para fazer nada. Aí o aluno desespera, apaga e fica pensando. Espera aí, tem outras fórmulas. E ele falou que a altura da imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Aí, se você lembra disso aqui, você vai ter HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Qual que é a altura da imagem? 2 vezes a altura do objeto sobre HO, isso é igual a menos DI sobre DO. Faz as continhas, esse resultado você vai substituir aí, aqui. Só que tem um detalhe, estou errando. Quem fizer desse jeito aqui e depois substituir, vai encontrar um outro valor. Você consegue me dizer o que eu estou errando? Pessoal, qual é o caso em que a imagem é real e 2 vezes maior? Olha lá no macete. Não é esse caso aqui, ó. Foco, centro. O objeto, quando está entre o centro e o foco, raio de luz que vem em paralelo, passa pelo foco. O que passa pelo foco, sai paralelo. Quando é que a imagem fica maior do que o objeto e é real? Quando o objeto está entre o centro e o foco. Essa imagem é invertida. E quando a imagem é invertida, a altura é negativa. HI é 2HO? Legal. Só que nessa questão, o HI é menos 2HO, porque a imagem é invertida. Então, esse menos você tem que colocar. O HO corta com HO. E eu tenho aqui que multiplica, que DI é 2 vezes o DO. Quem não colocou o sinal de menos, encontrou aqui menos 2DO. Você vai pegar esse negócio e jogar aqui embaixo. Então ficou 1 sobre 30 é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. O que é DI? 2DO. Pronto, o que eu faço? 1 sobre 30 é igual MMC. O MMC entre DO e 2DO, não é 2DO? 2DO dividido por DO é 2 vezes 1, 2. Mais 2DO dividido por 2DO é 1 vezes 1, 1. Multiplica cruzado. Você vai ter que DO vai dar 30 vezes 3, 90. Dividido por 2, DO, 45 centímetros. Essa questão é muito mais sofisticada. Tranquilo, pessoal? Então, está encerrado esse tema de espelhos. Falamos de tudo. Espelho plano e espelho esférico côncavo e espelho esférico convexo. Na próxima aula, a gente vai dar início à refração.